Segmentos estruturados está previsto na Resolução 4994 do Conselho Monetário Nacional, onde ele limita até 20% do patrimônio das entidades em alocações de ativos caracterizados como estruturados. Os ativos que compõem o segmento de estruturados são ativos mais complexos, quando a gente compara com fundos de renda fixa e fundos de renda variável. Esses ativos mais complexos são os fundos de investimentos em participações, são chamados FIPs, os fundos multimercados, os certificados de operações estruturados, os COEs, e os fundos de mercado de acesso. O FIP é um fundo que tem como objetivo investir em empresas, principalmente de capital fechado. Os FIPs também são chamados de fundos de private equity. São aquele tipo de fundo que investe em negócios que têm um bom potencial de desenvolvimento e estejam em um momento propício de expansão. Em relação ao formato desse fundo, ele é um fundo de condomínio fechado, isso significa que os investidores, quando investem nesse tipo de ativo, só podem resgatar as participações com um vencimento pré-estabelecido. Geralmente os FIPs têm um prazo de 7 anos, e a saída desse fundo é justamente a venda das empresas que ao longo desse período o gestor investiu. Então, pode ser via um IPO na bolsa, pode ser via venda para um outro veículo, um outro fundo. Então, dessa forma, é onde a gente consegue desinvestir esse tipo de ativo dentro de um FIP. Os FIPs, eles podem ser classificados em 4 categorias. O capital semente, que são aquelas empresas que estão em fase inicial de desenvolvimento. Tem os FIPs de emergentes, de empresas emergentes. Já essa modalidade, ele investe em empresas que têm uma renda bruta mensal de até 300 milhões, então são os FIPs emergentes. Tem os FIPs de infraestrutura, que é o FIP de infraestrutura e desenvolvimento e inovação, que são empresas voltadas para o segmento de energia, saneamento, transportes. E tem os fundos de FIP multi-estratégia, que é a reunião de todas essas estratégias que eu mencionei anteriormente, podendo também investir em empresas no exterior. A principal vantagem de se investir num FIP é o alto potencial de retorno que tem esse tipo de fundo. Logicamente que trata-se de um investimento de alto risco, pois ele investe em projetos de empresas que demoram a maturar e nem sempre acontece como previsto. Ou seja, mesmo que um FIP faça uma gestão muito boa da companhia e desenvolva toda a estratégia estabelecida, a empresa consiga crescer, consiga gerar recursos, ela também depende dos ciclos da economia. Quando a gente fala de desinvestimento, ele vai precisar se desfazer dessa empresa lá na frente, parte dessa empresa lá na frente. Então ele está muito suscetível aos ciclos de economia. Porém, quando tudo dá certo, e as metas de crescimento, reestruturação são alcançadas, é um investimento que pode alcançar uma excelente valorização. Hoje os FIPs, eles estão na faixa de IPCA mais 17, IPCA mais 18, tem um retorno muito atrativo quando a gente compara com o risco. O grande risco, a grande desvantagem, no caso, a gente pode chamar assim como desvantagem, primeiro, é a liquidez. Uma vez que você investe num FIP, você não consegue sacar o seu recurso, você tem que esperar todo o processo de investimento. E o outro risco é não alcançar o desempenho esperado em alguma empresa. Por isso que sempre quando a gente investe em FIPs, a gente preza muito pela diversificação, porque dentro de um fundo, o gestor pode investir em várias empresas. Pode ser que uma dê certo, outra não, mas quando você tem uma diversificação maior, essa que não deu certo, ela é compensada pelo retorno das outras que deram certo. Até porque o retorno é muito alto, então ela acaba compensando quando algum investimento, alguma empresa não dá certo. Outro ponto importante que vale a pena mencionar é que todo gestor de FIP, pela regra, ele é obrigado a colocar 3% do patrimônio aplicado no FIP. Então a gente fala que é o skin in the game, que é ele coloca o dinheiro dele próprio também no investimento. Um outro ativo dos segmentos estruturados é o COE.
O COI é um certificado de operações estruturadas. Dentro dos ativos que compõem o segmento, é o mais conservador. Por quê? Porque o COI, ele permite você garantir o seu principal investido. O que é isso? Quando você investe no COI, e aí ele pode ser relacionado com ações nacionais, estrangeira, índice da B3, taxa de juros, commodities, moeda, mas quando você investe, você tem um capital garantido, ou seja, eu quero ganhar a valorização de um ativo, pode ser ação lá fora, mas eu não quero perder o recurso que eu apliquei. Então, essa é a principal característica do COI. Então, você tem a modalidade capital garantido e livre risco. E aí você pode também, o COI pode investir em outros ativos também, mas só que comprometendo, né, o seu principal. Nós aqui da CAPEF investimos em COI na modalidade sempre capital garantido. Bom, os multimercados, eles podem aplicar em diferentes mercados. Renda fixa, câmbio, ações internacional, renda fixa internacional. Esse tipo de fundo, ele prevê uma maior liberdade para o gestor na hora de investir os recursos. Ele apresenta um retorno maior que a renda fixa e menor que a renda variável. Ele fica no meio ali em relação a risco, né, e retorno. A principal vantagem é a diversificação da carteira, né? Então, o gestor ele tem essa facilidade, como o nosso mercado é muito volátil, né? Tem muita notícia saindo, o mercado vira muito rápido de direção, o multimercado ele consegue captar, né, esses movimentos. Tá? A desvantagem é que alguns multimercados eles têm alguma carência, né, na hora de resgate, 30, 60, 90 dias, então, né, a gente tem que ficar atento em relação à liquidez. Na posição de março de 23, o plano BD ele tem uma exposição no segmento estruturados de 0,33. Dentro do segmento nós temos o certificado de operação estruturado, COI, e temos FIPs. Os FIPs já são FIPs maduros, tem um FIP também florestal, que ele acompanha muito a renda fixa. No plano CV, também com a posição de março de 2023, a exposição é de 5,15% do PL no segmento de estruturados. A composição desse segmento, nós temos fundos multimercados, multiestratégias, nós temos FIPs, diversas categorias de FIPs, temos FIP voltado para a economia real, temos FIP de fundos que compram cotas de outros FIPs, temos FIP florestal, e temos também FIPs de empresas mais maduras. Tá? Então essa é a composição do segmento estruturado no plano CV. No plano BD, a exposição nesse tipo de segmento é menor, é mais baixa, porque o plano BD já é um plano maduro. Então grande parte está alocado em renda fixa. E como eu disse, nós temos, né, a preocupação da liquidez no plano BD. A gente precisa ter recursos, né, para cumprir com as nossas obrigações. Então, eu não consigo me comprometer, né, com um investimento desse que não tenha liquidez, principalmente nos próximos anos, porque me compromete na hora do pagamento das obrigações. Então, por isso que a exposição dentro do plano BD é uma exposição menor. Já no plano CV, não. A exposição é muito maior. Como eu disse, a gente tem mais de 5% alocado no segmento de estruturados. Por quê? Porque primeiro que eu não tenho essa preocupação de liquidez, né? Em segundo, que a carteira, o perfil da carteira é um pouco mais arrojada. Então eu posso buscar retornos, né, com risco um pouco maior que a renda fixa, né, buscando retornos superiores à nossa meta atuarial. Para os planos da CAPEF, a importância de se investir no segmento estruturado, primeiro é a diversificação, né, dos investimentos. Segundo, o retorno que esses ativos proporcionam versus o risco. Como eu disse, é um segmento composto por ativos que tem um risco um pouco maior que a renda fixa e menor que a renda variável. Ele fica entre os dois. Só que ele proporciona um retorno muito atrativo. Né? Se a gente comparar esses segmentos estruturados, principalmente com a renda variável, nós vamos ver que nos últimos anos ele performou muito bem em relação à renda variável, com um pouco mais de risco da renda fixa. Então, a importância de se diversificar em ativos que consigam entregar um retorno superior à renda fixa e com risco menor de renda variável é o importante para a nossa carteira.